Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão, né? Estamos de novo de volta. Agora, né, diferenciado, mas com a mesma responsabilidade. E vocês sabem da responsabilidade de vocês, né? No final do ano é a mesma situação. Vocês eram para estar estudando, estão com os livros, vai ter os módulos, então assim, responsabilidade dobrada. E aí, dando continuidade, né, vocês vão fazer a leitura, acompanhar, e eu vou fazer aqui e dar uma explicação. Página 58 a 63. Europa Oriental e o passado socialista, né? Será que esse passado socialista, essa história deu certo, né? Com o fim do regime socialista, os países do leste europeu passaram a buscar por vias capitalistas o desenvolvimento socioeconômico alcançado pelos países da Europa Ocidental e de outros países do mundo, porque eles viram, né, que o socialismo não deu muito êxito. Então eles perceberam que o capitalismo, né, foi aonde realmente os países se avançaram. Ainda que essas nações não conservem mais os principais símbolos do seu passado socialista, como estátuas, bandeiras, nomes de ruas, instituições, etc., que foram retirados de paisagem ou guardados em museus, sua história política imprimiu importante marca no geopolítico do século XX. E aí nós vamos fazendo a leitura, né, e acompanhando aqui para entender. Em seu apogeu, a União Soviética, ela costumava representar seu poder na Guerra Fria por meio... Guerra Fria, né, foi uma guerra de ideologias, mas não teve mortes, né? E por meio de grandes desfiles militares e das construções de estátuas de seus líderes espalhadas por todos os países socialistas. E aí era uma maneira deles se enaltecer. Socialismo na Europa Oriental. É porque eu estou com minha garganta rouca. O continente europeu é composto de países com economia bem diferentes entre si. Alguns deles, sobretudo aqueles da Europa Ocidental, têm importante relação comercial internacionais e forte desenvolvimento industrial. Conforme estudamos no capítulo 1. Aí vocês dão uma olhada lá, né, para poder... no entanto, grande parte dos países da Europa Oriental possui economia pouco expressiva. Com forte peso agrário e desenvolvimento industrial baixo, né? Então, assim, o socialismo na Europa Oriental não deu certo, se comparado a dos países da Europa Ocidental. Esse desigual desenvolvimento econômico entre as nações europeias pode ser verificado na diferença de renda per capita de suas populações. Então, se vocês olharem aqui os países europeus com renda per capita de 2017, e aí vocês vão ver, enquanto a maioria dos países da Europa Ocidental possui um nível de renda per capita acima de 46 mil dólares, né, os países da Europa Oriental apresentavam renda per capita de 11 mil dólares. E aí vocês veem a diferença entre as razões que levaram à desigualdade econômica na região. Estão as raízes históricas que envolvem o passado socialista de parte dos países do leste europeu. E eles percebendo, né, que esse país socialista, eles não tinham lucro, mesmo tendo que deixar as raízes deles, né, que não foi de muita vontade, eles perceberam que a Europa Ocidental ela tinha mais êxito quando eles tinham o capital e não tinham o socialismo.
E aí você vê bem aqui na página 61, né, que os nossos livros eles estão sempre de encontro com alguma disciplina. Nós podemos estar com encontro com disciplina em ciências, com disciplina em português, e aqui a geografia ela faz encontro com a história. O socialismo no leste europeu foi um sistema político e econômico diferente do capitalismo. Era pautado principalmente no fim da propriedade privada e da divisão da sociedade em classe social. Além da economia planificada, ou seja, com indústrias, comércio e serviços controlados pelo Estado. O regime socialista possuía como principal característica o regime ditatorial, de partido único. A instauração do socialismo na Europa Oriental ocorreu a partir da Revolução Russa. Aí, você olha aqui, em fevereiro de 1917, emergiu uma revolta entre as massas populares na cidade de Petrogrado, na Rússia. E após esse levante popular, foi no governo cesarista, foi derrubado o governo provisório. E aí, gente, foram grupos de políticos envolvidos e a revolução, no entanto, a incapacidade do governo provisório de atender às reivindicações